No capítulo anterior, em uma velocidade incrível, Zoe elimina todos os monstros, ficando bastante cansado. Então ele fala que finalmente acabou. E Vang, animado, se aproxima de Zoe dizendo que ele tinha eliminado todos e que ele não esperava que Zoe fosse usar toda a sua mana. Porém, ele pergunta se tivesse mais monstros, o que Zoe faria. Então ele também pergunta se Zoe não tinha medo. Porém, Zoe diz que como o Vang estava aqui com ele, ela estava de boas. Zoe começa a beber algumas poções de mana e após recuperar suas energias, ele diz que faz mais experiência desse jeito é gostosinho demais. Então Vang diz que como Zoe vai criar uma equipe sem um sacerdote na competição, ele deve manter a calma e não vacilar nos momentos mais importantes. Então Zoe diz para ele não se preocupar, pois com ele no time o primeiro lugar já estava garantido. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarei uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Na Floresta da Tempestade é um local de descanso para os estudantes, então as meninas estavam indo para o barzinho tomar umas biritas, e todos os alunos que estavam lá estavam comentando sobre a competição de intercâmbio nacional de calouros. Porém, de repente é informado que a competição estava prestes a começar e que das 180 escolas de todo o país apenas uma sairia vencedora. Alguns figurantes, ao ver que a Universidade Hang não tinha um sacerdote em seu time, eles comentam que isso era burrice, pois as equipes assim normalmente são usadas por escolas menos populares. As meninas ao ouvir aquele figurante comentar, ela se aproxima animada, falando que afinal eles não precisavam se preocupar, pois o líder da equipe da escola deles era Zoe e o vice era Capitão Shuhan. Então ela disse que eles vão descer o cacete em geral, e aquelas gurias ficam puta da vida ao ouvir isso, perguntando afinal quem eram essas garotas. Em outro local, momentos antes, Zoe estava na sala de treinamento judiando com os coitados dos robôs. Então ele comenta que esses robôs de treino já estavam ficando simples demais de ser derrotado, pois como ele havia pegado o level 22 eles estavam fracos demais, e parece que ele terá que falar com alguém para subir a dificuldade desses bichos. Em seguida, Zoe recebe uma ligação da professora Su, informando que o mestre Vang vai começar o treino especial, e que ele deve ir até a Casa da Guerra agora mesmo. Zoe então concorda, e animado ele comenta que já estava ansioso por esse treino. Após Zoe chegar na Casa da Guerra, Sheila animada fala que finalmente ele tinha chegado. Então Zoe se desculpa com o mestre Vang e a professora Su, mas Vang diz para Zoe não se preocupar e que ele irá apresentar suas duas novas colegas de equipe. Então ele apresenta a guerreira de nível 18 Tieshi e a maga Tang de level 18. Vang diz que como ele tem pouco tempo ele vai explicar rapidamente o que será o treino de hoje, então ele fala que de agora em diante ele se tornará o treinador dessa competição e que ele irá treiná-los para partidas em equipe, lutas individuais e sobrevivência. Tang então fica encarando o Zoe pensando que como ele era bastante forte com certeza eles devem ficar em primeiro lugar, porém após Zoe perceber que ela estava olhando demais para ele, ele sorri para Tanga deixando-o sem jeito, então ela sai correndo para Tieshi fazendo Zoe se perguntar se seu sorriso era tão assustador assim. Momentos depois, eles são teleportados para o nível abissal para o reino da masmorra de Goblin. Em seguida, vários Goblins aparecem, então Zoe diz para elas tomarem cuidado, pois eles são bastante agressivos. Mas Tieshi ativa seus punhos e fala que ela irá atacar primeiro. Então após ela dar uma chibatada neles, ela percebe que sua força aumentou em 40%, fazendo-a se perguntar de onde veio esse poder. Zoe então tinha ativado vários buffs nas meninas, fazendo Tang ficar impressionada, comentando que a velocidade de lançamento de Zoe era impressionante, pois ele tinha lançado 3 buffs em seguida em questão de segundos, e até mesmo para ela que era uma maga profissional isso era bastante difícil. Shuhan também não perde tempo e começa a eliminar os Goblins, porém Zoe grita para Tieshi para tomar cuidado com os ataques furtivos e proteger Shuhan, então ela salta rapidamente criando um escudo bloqueando aquelas flechas, e Shuhan comenta que isso estava bem diferente do que antes, pois havia Goblins arqueiros. Zoe então fala que isso era porque tinha mais desafiantes e a dificuldade tinha aumentado deixando essa dungeon mais interessante, então Zoe em seguida ativa sua habilidade de raio eliminando um bocado dos Goblins, então ele diz que irá cuidar dos arqueiros e as meninas podem cuidar do restante. Zoe então pensa que o objetivo desse desafio é melhorar a coordenação deles em luta em equipe e que lutar sozinho só irá prejudicá-los. Após Vang e Zoe ver as meninas lutar em equipe, ele fica animado falando que Zoe tinha ficado mais rápido em conjurar suas magias,
Então a professora Su fala que parece que ele tinha escolhido um talento de velocidade de conjuramento depois que ele havia concluído o Rei da Abissal e que sua velocidade de crescimento havia aumentado bastante. Wumang fala que ele havia aumentado um pouco a dificuldade desse desafio só um pouquinho para ver quão forte Zoe tinha ficado. Então as meninas estavam descendo o cacete nos goblins sem piedade, e após uma delas terminarem, Tieshi fala que graças a Zoe ele sente que pode esmagar esses goblins com mais facilidade. Então Tang se aproxima dela perguntando se ele já tinha acabado. Porém Zoe se aproxima falando que esse era só o aquecimento, pois a batalha contra o boss era mais complicado, já que eles não podem baixar a guarda nem sequer o segundo, senão é tchau. As garotas animadas falam que com os buffs que Zoe havia dado para elas isso será mamão com açúcar, porém Zoe pensa que elas estavam puxando o seu saco demais e que isso só estava deixando eles sem jeito. Eles vão para a sala do boss, porém ao se aproximar da porta, uma aura começa a sair de lá fazendo Zoe comentar que isso parece estranho, mas ele decide entrar mesmo assim. O boss ao ver-os comenta que finalmente eles tinham chegado, então é informado que esse é o segundo Rei Goblin de level 25 e o seu grau era lendário, e Tang fica assustada comentando que nunca tinha visto um boss lendário. Então o Rei Goblin fala que ele sabia que esses chupingoles estavam invadindo a masmorra e que ele havia preparado algumas surpresinhas para ele. Então ele começa a conjurar uma magia de fogo deixando Tang assustada, falando que esse feitiço de bola de fogo era muito poderoso. E Tieshi ao ver Tang paralisada diante daquele ataque, ela salta rapidamente criando o escudo a protegendo. Porém o dano é tão forte que ele começa a se quebrar, mas por sorte aquele poder se dissipa antes que elas sofrerem aquele dano direto. Então Tieshi pensa que ela estava sofrendo com apenas um ataque simples desse boss, e mesmo ela estando com os buffs de Zoe. O Rei Goblin grita para elas não entrarem em pânico, pois ele estava preparando isso há muito tempo. Então ele lança várias bolas de fogo dessa vez, dizendo para elas caírem em cinzas. Porém Zoe rapidamente toma a frente mandando elas ficar atrás dele. E em seguida Zoe ativa sua habilidade de poder de congelamento, criando um grande escudo de gelo, as protegendo daquele ataque do Rei Goblin. Xialan então fala que ela irá ajudá-los, então ela lança sua magia contra o Rei Goblin o explodindo. Mas o Rei Goblin chupa aquele poder a ele, então ele pergunta se isso era tudo o que eles tinham, deixando Xialan assustada, falando que esse era um dos seus ataques mais fortes e que não fez nada contra aquele chupinga. Tang então diz que ela irá tentar lançar seus feitiços de ataque naquele boss, e Shurra fala que ela também irá atacar junto para ver se ele aguenta elas duas. Então ela lança suas magias contra o Rei Goblin acertando bem em cheio, porém ela absorve aqueles poderes também lançando contra elas de volta, deixando Tang assustada falando que agora lascou de vez. Mas Zoe toma a frente e bloqueia o ataque do boss novamente. Então ele diz para Tang não se preocupar, pois ainda ele estava aqui e ele não vai deixar acontecer nada com elas. Então ele ativa sua habilidade de dispersar, eliminando todo aquele poder. Tieshi pede para Zoe deixar ela tentar dar um murro nas ventas daquele capirosco, mas Zoe pede para ela esperar, pois o boss lendário é de level 25 e realmente era demais para elas, e no momento era melhor ela deixar isso com ele. Zoe então ativa sua técnica secreta de grau S+, na sua linhagem para multiplicar seus poderes, e ele diz que com certeza esse boss não foi colocado aqui para treinar as meninas. Então Zoe diz que Wumang deve ter colocado ele nesse teste para testar seus poderes, e que se dar assim ele irá mostrar sua verdadeira força. Zoe começa a liberar um grande poder ao seu redor, ativando seu físico divino de anjo, então ele diz para Wumang ver seu verdadeiro poder agora. A professora Su ao ver as meninas tomando uma surra do Rei Goblin, ela diz para Wumang que a dificuldade desse boss estava alta demais para eles, mas Wumang fala para ela ficar quieta, pois suas forças atuais podem até ser extraordinárias, mas as outras universidades também têm seus próprios talentos, e que na competição de intercâmbio os gênios da universidade Mudo e Kijin encherão seus oponentes, e por isso ele precisava que eles sofram uma perda para que eles entendam a crueldade da competição, e depois eles não ficar com mimimi chorando. Porém a professora Su diz para Wumang que ele estava subestimando Zoe, pois ele era o mais poderoso entre todos, mas Wumang começa a rir falando que ele espera que Zoe possa provar que ele realmente estava errado. O Rei Goblin ao ver Zoe com seu corpo de anjo, ele comenta que se estava ficando interessante, pois esse garoto tinha se tornado um pardal brilhante. Então ele diz para Zoe usar tudo o que tiver para tentar eliminá-lo. Então Zoe lança seu ataque no Rei Goblin falando que será como ele quiser. Então o Rei Goblin diz que Zoe era bastante arrogante e que ele irá esmagá-lo com seu poder também.
Em seguida, aquelas duas habilidades se colidem causando uma grande explosão, e as meninas rapidamente criam um escudo se protegendo daquela explosão com suas habilidades, e Xialan fica impressionada perguntando se era o verdadeiro poder de Zoe. Então ela pergunta a Shuhan se ela já tinha visto Zoe usando essa técnica dele, mas ela diz que também nunca tinha visto, e parece que ele estava indo com tudo para cima daquele Rei Goblin. O Rei Goblin pergunta se isso era tudo que Zoe tinha, pois não importava quanto ele mude sua aparência, ele nunca irá poder ganhar essa luta. Mas Zoe manda o Rei Goblin ficar calado, pois ele irá ser eliminado agora mesmo. E em seguida o Rei Goblin é acorrentado pelas correntes de luz divina, fazendo perguntar o que caceta era isso. Então em seguida Zoe ativa sua lança da vitória, fazendo vários raios cair sobre o Rei Goblin. Então Zoe diz que agora os lados da moeda mudaram, e para garantir ele vai ativar sua habilidade de Tempestade de Fogo. Ao sofrer aquele dano, o Rei Goblin começa a chamar Zoe de bastardo, mas Zoe diz que ele ainda não havia acabado, e que ele ainda tinha uma coisinha para ele. Em seguida, Zoe vai rapidamente até o Rei Goblin dando um murro mesmo nas ventas dele, ativando sua dobra de raio, quebrando os beiços do Rei Goblin, o deixando bastante ferido. Porém, ele ainda não foi eliminado. Então o Rei Goblin diz que parecia que Zoe não tinha usado todas suas forças contra ele, e ele pede perdão por não ser forte o suficiente para enfrentá-lo. Então Zoe fala que era realmente uma pena, pois ele queria ainda testar sua mão de Deus na sua forma de anjo, mas ele irá guardar para uma próxima vez, e que ele vai finalizar agora mesmo. Então em seguida uma grande explosão acontece, finalmente eliminando o Rei Goblin. Wumang fica impressionado, falando que esse boss foi especialmente ajustado para até que jogadores de level 26 tenham dificuldade em enfrentá-lo, mas parece que a força de Zoe era realmente muito poderosa. Logo é informado que o reino do level abismo foi concluído e que as recompensas serão liberadas. Então Tang sobe de nível, a deixando impressionada, comentando que ela tinha recebido 8.000 pontos de experiência, porém é informado que Zoe recebeu 11.236 pontos, e 10 pontos de atributos livres e 10 pontos de habilidade. Shuhan se aproxima de Zoe, preocupada, perguntando se ele estava bem devido a ele estar sentado, porém ele fala que sim e que era porque sua técnica o deixava bastante cansado. Então em seguida vários itens de grau dourado surgem, deixando Teshinha animada, falando que isso era incrível. Zoe pergunta se elas querem algum desses equipamentos, mas as meninas falam que elas não querem, pois não servem para elas, devido ao seu level ser muito alto. Zoe então diz que irá vendê-los e dividir os pontos entre elas, porém as meninas falam que não precisava, pois foi ele que concluiu a dungeon parcialmente sozinho. Porém Zoe fala que não tinha problema, mas Shuhan diz para elas aceitar, pois Zoe já tinha muitos pontos e ele não precisava. Então elas aceitam, falando que vão usar esses pontos para ficarem mais fortes. Então Zoe diz para ela usar esses pontos para ficarem mais fortes mesmo, pois o objetivo deles não era apenas ganhar o campeonato, mas também defender a honra da escola. Animada, as meninas falam que pode deixar com elas que elas não irão desapontá-los, pois elas vão se esforçar ainda mais para ficar mais fortes. Então Zoe comenta que será muito bom, e que ele acreditava que elas vão brilhar na competição de intercâmbio. Após Zoe e as meninas saírem da dungeon, Wumang os parabeniza, falando que eles foram ótimos e que suas performances surpreenderam a expectativa deles, principalmente o garoto Zoe. Zoe então fala que ele só fez o que deveria ser feito. Então Wumang fala que ele acreditava que eles irão ficar em primeiro lugar na competição, mas a professora Su fala que eles devem deixar Zoe de suporte nas primeiras rodadas para não revelar sua verdadeira força, e que na hora certa ele vai com tudo para cima dos seus oponentes. Então ela diz que se eles fizerem isso, a chance de ficar em primeiro lugar será bastante alta. E animado, Wumang fala que por hoje era só isso, e que todos devem voltar para descansar. Mas para eles não ficarem tão relaxados, eles vão preparar algumas medidas disciplinares para eles. E sem entender, Zoe pergunta o que serão essas medidas disciplinares, mas a professora Su fala que não é interessante se eles contarem agora, e que na hora certa eles ficarão sabendo. Zoe então fala para as meninas que sendo assim eles devem treinar duro para ser campeões. E momentos depois, Zoe e sua equipe estava concluindo a dungeon na dificuldade de abismo, deixando os outros figurantes impressionados. Então eles comentam que esses chupingoles estão transformando esse reino abismo em uma brincadeira de speedrun. E após Zoe repetir várias vezes a dungeon, TST comenta que já estava ficando muito forte, e após ela dar um burro no boss causando uma grande explosão, ela ouve o boss falando que ela ainda era fracote demais, e mesmo ela tendo uma pequena melhoria, isso não era suficiente para eliminá-lo. Então o boss tenta pegar TST de surpresa, porém Zoe rapidamente surge mandando ela recuar, pois ele irá cuidar disso a partir de agora.
Então, com apenas o soco, Zoe arranca o braço do boys, o deixando furioso. Então, Zoe fala para Tia Chi que foi ótimo ela conseguir bloquear o primeiro ataque do boy sozinha e que a partir de agora eles devem trabalhar juntos. Então, Tang diz para Tia Chi descansar um pouco e que eles irão cuidar a partir de agora. Em seguida, Zoe lança várias correntes contra aquele boy, o prendendo. Então, ele diz que estava na hora desse boy conhecer a verdadeira dor de uma chibatada. E Xialan então usa sua magia impossibilitando o boy se mover. E Tang lança suas magias, o deixando gravemente ferido. Então Juhan com sua espada termina a surra, fazendo o boys explodir com uma lapada. Após eles saírem da dungeon, Wumang fala para Zoe que eles foram ótimos, mas Zoe pergunta a Wumang o que ela estava fazendo ali. Então Wumang diz que veio avisá-los que a data da partida do intercâmbio foi confirmada e que ela será daqui uma semana. Então ele diz que amanhã ele vai levá-los para o local da competição da universidade e as garotas ficam animadas falando que finalmente chegou o dia e que vai ser muito massa lutar esse campeonato. Zoe então comenta que estava na hora, pois ele já estava cansado de surrar esse boys há muito tempo. No outro dia, Wumang leva Zoe e as garotas para a sala de teletransporte da escola. Então ele diz que eles vão diretamente para o local da competição de intercâmbio da Universidade de Qiexing. E ao se aproximar do portão estava o diretor e os outros professores animados. Então Wumang diz que essa é a equipe de elite entre os calouros e que vão carregar a glória da escola em seus ombros. E como a escola deles ganhou o campeonato 4 vezes seguidas, eles esperam que eles tragam a glória de uma quinta vitória seguida. E Zoe e as meninas então dizem para eles não se preocupar, pois eles vão descer o cacete em geral. Após Zoe e os outros chegarem na Universidade de Qiexing, ele comenta que esse local era realmente longe, pois ele ficava a mais de 2.000 léguas da escola deles. Então a professora Su diz que foi por isso que eles pediram para o mestre Show ativar o teletransporte para trazê-los, pois senão eles demorariam mais de 3 dias de trens para vir até aqui. Porém, apenas magos despertados terciário podem usar esse tipo de magia de formação de teletransporte para longas distâncias. De repente, alguém se aproxima deles, e aquele cara era Sheng, um mecânico despertado terciário. Então ele se aproxima de Wumang falando que era uma honra recebê-los na sua universidade. Então, animado, Wumang cumprimenta falando que era ótimo rever velhos amigos, e Sheng fala que essas crianças que Wumang trouxe não parecem ser fracas. Então Wumang diz que ele também ficou sabendo que os calouros desse ano não eram nada fracos, e que eles vão testar suas forças nessa competição. Ao anoitecer, Zoe estava olhando seus status, então ele comenta que finalmente agora ele tem um tempo para usar toda aquela experiência que ele tinha guardado para subir de nível. E após usá-las é informado que ele chegou ao level 23, porém ele comenta que a maioria de suas habilidades é de grau B e C, mas após ele atingir o despertar secundário ele poderá aprender habilidades de grau B+, e ele pode até mesmo aprender uma habilidade de grau A+, com a Joia do Apocalipse. Já a Joia da Luz pode buffar os seus aliados, e a Joia da Escuridão pode liberar a força destrutiva contra seus inimigos. Algum tempo depois, eles vão assistir a cerimônia de abertura. Então os robôs anunciam que essa cerimônia é da 56ª Competição Nacional de Intercâmbios de Calouros e que ela estava sendo iniciada agora mesmo e que todos devem dar boas-vindas à primeira equipe a entrar em campo, e ela era a atual campeã do último ano, a Universidade de Sukan. Os figurantes na plateia vão à loucura comentando que isso era insano. Então Zoe comenta que essa competição era realmente incrível, e Shuhan comenta que hoje é só a cerimônia de abertura e o público deve ser no mínimo o dobro quando forem as finais. Após a equipe de Zoe entrar na arena, os robôs informam que todos devem dar boas-vindas aos seus desafiantes à Universidade de Hongyang. Os figurantes da Hongyang então entram na arena preocupados, e um deles comenta que eles não tiveram sorte pois eles pegaram logo a Universidade de Sukan logo de cara, e que era uma pena pois eles ouviram falar que eles eram tão fortes que eles vão ser apenas um degrau para eles subirem. Então o líder deles comenta que como a Sukan foi a campeã o ano passado, era um grande azar para qualquer universidade que fosse contra eles, porém eles não devem temê-los pois eles ficaram entre o top 30 no ano passado, e eles devem pelo menos fazer alguma coisa contra eles. Logo em seguida é anunciado que ambos os times devem entrar em posição de batalha, pois a luta vai começar agora mesmo. E após dar início, um dos membros da Hongyang grita para todos atacarem junto, mas um deles o interrompe pedindo para ele esperar, pois era melhor eles focar na defesa para ver o que a outra equipe tem a oferecer. De repente um forte brilho surge fazendo perguntar o que era aquilo, então ele vê Zoe bufando toda sua equipe com suas bênçãos, deixando a plateia impressionada comentando que aquele paladino soltou vários buffs em seguida em questão de segundos, e Sheng fica impressionado comentando que esse paladino era realmente incrível, pois a força do seu time aumentou em cerca de 50% com esses buffs. Então animado, Wumang olha para Sheng e pensa que eles vão tomar uma surra da equipe dele. Mas Sheng pensa que felizmente o time dele também tem algumas cartadas na manga,
pois senão só Zoe sozinho causaria grandes problemas para ele, pois ele era forte demais. Porém, ele comenta que estava curioso para saber o que a Universidade Hongyan estava enfrentando agora, e que ele ficará sabendo quão poderosa a equipe de Wumanga havia se tornado. Os membros da Hongyan ouvem o time de Zoe ficando mais fortes com aqueles buffs. Um deles fica assustado perguntando o que é que eles vão fazer agora. Mas o tanque dele, se cagando de medo, fala que ele acha que consegue bloquear o ataque deles, mas ele não tinha certeza. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura.